Gente, bom dia! É, Eu resolvi, acho que vocês vão observar, que eu vou postar todas as aulas já gravadas desse componente, desse módulo, né? Para que vocês façam no tempo de vocês, façam a discussão, façam as análises de vocês, né? E agora, dando continuidade aqui à nossa aula, né, de introdução à legislação tributária aplicada à agroindústria, e só relembrando aqui que o objetivo é dar noções, né? E apresentar conhecimentos básicos dessa área para que vocês possam atuar na agroindústria, né? E só lembrando também, gente, que esse semestre está muito conectado, né? Então, assim, a gente está com um semestre muito conectado entre as disciplinas, né? Então, o que a gente viu em administração agroindustrial, o que vocês discutiram em ética, aquilo que vocês buscaram lá aprender em gestão e qualificação, dando continuidade a essa gestão e qualificação, entender o componente de legislação tributária aplicada, juntar com noções de segurança do trabalho, fazendo a qualidade, a gestão da qualidade. Então, assim, gestão de qualidade e gestão de ambiental, elas estão intimamente relacionadas ao direito do consumidor. O consumidor hoje ele não quer degradação ambiental. O consumidor hoje ele é exigente por qualidade. Então, é um semestre, gente, que vocês unem todos esses conhecimentos e aí a gente vai possibilitar que vocês manifestem isso aí para a gente, essa junção de conhecimentos lá na disciplina integradora do semestre, que é o tal do trabalho de conclusão de curso, que a gente vai começar nas próximas semanas, tá? Então, eu tenho postado para vocês sempre o nosso cronograma e eu queria que vocês já se conectassem, né? Nós estamos aí indo para meados de setembro, né? Um setembro que está passando muito rápido, gente. Não sei se vocês repararam, mas o ano está passando muito rápido e setembro está passando muito rápido, né? Então, assim, vamos fazer nossas atividades em setembro para chegar em outubro já com todas as atividades em dia, tá, gente? Então, dando continuidade aqui, o conteúdo dessa aula de agora vai ser sobre legislação trabalhista básica, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns conceitos, né, de legislação trabalhista básica, elementos, né, da consolidação das leis de trabalho, só que, gente, estamos passando aí o período intenso, né? Estamos vivendo aí um período muito intenso em que, por exemplo, a gente teve flexibilização de algumas, né, dos tributos envolvidos, de algumas questões dos direitos garantidos na CLT. Então, assim, flexibilizou algumas coisas em virtude da pandemia para que isso não repercutisse em demissões, né? Então, assim, são momentos muito intensos que requerem da gente realmente muita pesquisa, tá? Que requerem da gente que a gente esteja muito conectado com o momento na qual a gente está vivendo, tá? E eu gosto muito do princípio aqui, do início aqui dessa discussão sobre a consolidação das leis de trabalho, que isso veio lá de Getúlio Vargas, em 45, né? Então, aqui, ó, instituído em 1º de maio de 1943, lá com o presidente Getúlio Vargas, e isso aqui foi um avanço, né, muito grande na qualidade do trabalho, né, do ambiente de trabalho para as pessoas. Isso aqui muda constantemente, como a gente viu lá na disciplina de gestão e qualificação, que como muda essa forma, né, de gestão do trabalho, mas alguns direitos eles têm que ser preservados para que a gente não volte lá ao escravismo, a gente não volte lá a uma perda de direitos, né, de garantias, como a quantidade de horas trabalhadas e assim por diante, né? Não são todos os países que têm uma CLT, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm organizadas dessa forma, né? Eles estão organizados de outra forma, então cada país ele está organizado aí de formas diferenciadas, tá?
Então, a nossa CLT, ela tem aí uma introdução, apresenta as normas gerais de tutela do trabalho, tem as normas especiais de tutela do trabalho, o contrato individual de trabalho, a organização sindical, convenções coletivas de trabalho, processo e multas administrativas, justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho, processo judiciário do trabalho. Tá? Então, assim, como a nossa lei foi constituída. Tá? Ela é composta de alguns conceitos básicos, por exemplo, o que é um empregador? Então, de acordo com o artigo 2, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, paga salário, dirige e a prestação de pessoal de serviços. No âmbito do direito do trabalho, ela estabelece a exigência de que ela assume os riscos do negócio. Assim, a empresa deve assumir tanto os resultados positivos quanto os negativos do empreendimento, não podendo estes últimos ser transferidos ao empregado. Né? Então, é da empresa. Né? A personalidade não é elemento essencial da definição de empregador. Empregado, pela CLT, disse que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Né? Então, assim, ele já diz aqui que não pode ser de forma eventual, né? Tem que ter período, né? Tem que ser periódico, tem que ter, por exemplo, tá aí a questão da folha de ponto, né? Do horário da folha de ponto. Então, assim, tem que ser diário, frequente, né? Tem que ter uma rotina. Então, doutrina jurídica acrescenta essa definição outro requisito: prestação pessoal de serviço. Né? Se você manda outra pessoa, aí o empregado é a outra pessoa. Tá? Pode-se conceituar empregado como uma pessoa física que presta pessoalmente a outros serviços não eventuais, subordinados e assalariados. Né? Então, tem que ter esse item aqui de subordinação. Alguém tem que mandar você fazer, te prestar, passar as informações, as ordens, o que deve ser feito. Né? Contrato individual de trabalho. Então, no seu artigo 442, contrato individual de trabalho é o acordo tácito e expresso correspondente à relação de emprego. Tem que ter as seguintes características: é bilateral, ou seja, é o empregado e o empregador. É oneroso, tem uma remuneração, tá? Tem que ter um salário. Ah, mas e se foi sem remuneração, sem. Então, aí não é um contrato individual de trabalho, tá? É comunicativo, né? Pois as prestações de ambas as partes apresentam equivalência, sendo conhecidas no momento da celebração do ajuste, né? Então, é como se você tivesse uma cópia para você e uma cópia desse serviço, né, que você vai prestar. É consensual, foi feito entre as partes, né? Isso daqui diz que você não vai ter trabalho forçado. Está dizendo aqui que é consensual, entrou num acordo, né? É por isso que, por exemplo, você tem que dizer no começo quais são as formas de pagamento, os horários de trabalho, prestar todas as informações necessárias para que a pessoa possa escolher, né? Porque ela possa manifestar o seu consenso, se ela vai ou não trabalhar, né? É um contrato de adesão, pois um dos contratantes, o empregado, limita-se a aceitar as cláusulas. Né? Então, assim, o empregado vai informar quais são os quesitos, a forma como deve trabalhar lá, e você, pelo seu consenso, né? Ele te comunicou as regras do contrato dele, e aí você diz se aceita ou não aceita, né? Mas ele tem que te comunicar todas as cláusulas, ele tem que te mostrar todas as cláusulas, tem que ser informado, tá? É pessoal, pois a pessoa do empregado é considerada pelo empregador como elemento determinante da contratação, não podendo aquele se
se fizer substituir pela prestação laboral sem o consentimento desse, né? Então, eu te contratei, mas hoje eu não posso, vai outra pessoa. Não, gente. Tem que ser pessoal, entendeu? Você não pode colocar outra pessoa para cumprir o teu contrato. Tá? É de execução continuada, pois a execução do contrato não exaure numa única prestação, prolongando-se ao longo do tempo. Né? Então, como a gente falou ali, ele tem periodicidade, né? Não é eventual. Tá? Além disso, outras definições são importantes, como trabalho temporário, é aquele prestado por uma pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal. Então, por exemplo, período de férias, né? Então, você está contratando durante o período de férias. Então, é um contrato temporário. Né? Salário, o piso salarial é o valor mínimo atribuído como salário pela prestação. Geralmente, isso aqui é dado pelos órgãos e entidades de classe. Tá? Surgiu aqui dentro da consolidação da CLT da lei a questão dos sindicatos, né? É uma associação de empregadores, de empregados, de trabalhadores autônomos, profissionais liberais que exercem a mesma atividade. Profissionais, a profissão, atividades e profissões similares e conexas, para fins de estudos dos direitos e deveres dos empregados e empresas. Né? Então, é uma associação de empregadores e de empregados de uma mesma área. Tá? E lembra, tem que ter dos empregadores e dos empregados, tá? O sindicato. Férias, ele define lá o que é férias, né? E quais são as condições de férias, o 13º salário, tá? Vou colocar aqui o perfil psicográfico previdenciário, tá? Isso daqui, gente, é a previdência social, né, com informações relativas ao empregado e à empresa. Então, assim, surgiu aí dentro do código, né, da lei da CLT, e ela trata do formulário que as empresas devem preencher com relação aos riscos, a ligação entre as noções de saúde e segurança do trabalho com no caso, a legislação trabalhista, a legislação tributária, essas nossas disciplinas. Né? Então, aqui no perfil psicográfico previdenciário, é porque no Brasil a gente tem aqueles acidentes de trabalho, aposentadoria por acidente de trabalho, e cada empresa ela é tributada, né, de acordo com esse perfil psicográfico. Então, se você é uma empresa que mais gente se acidenta e mais gente se aposenta, você paga um imposto maior, tá? Então, foi uma forma do governo, né, criar para taxar de forma diferente e também para exigir, por exemplo, uma empresa de um risco maior de acidente de trabalho, de invalidez, ela paga mais imposto e ela também é classificada num grupo de risco maior. Então, isso daí, ela vai ser mais fiscalizada e mais cobrada para evitar aí, até pela Justiça do Trabalho, para evitar aí que elas promovam danos à saúde, né? Então, ou danos ambientais também, tá, gente? Entra aqui também por causa do PPRA, que é isso aqui que vocês viram lá na segurança, noções de saúde e segurança do trabalho, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Ele envolve também a gestão ambiental, tá, gente? Não só com relação ao trabalhador, mas também ao meio ambiente. Essas empresas, né, que são classificadas aqui, conforme o seu grau de risco lá, que vai ter uma influência sobre o imposto que paga, elas também têm um programa de controle médico e saúde ocupacional, com a PCMSO. Toda empresa, gente, quando você faz lá o exame admissional, ele precisa verificar como você está entrando, e se você for demitido, você tem que estar nas mesmas condições de saúde que você saiu. Então, existe o exame admissional e existe o exame demissional.
Por quê? Porque as mesmas condições que você entrou para trabalhar na empresa, você tem que apresentar quando você sair do trabalho na empresa. Porque a empresa vai te adoecer, né? Então, a empresa não pode te adoecer. Então, tem esse controle médico aí. Tanto que, dependendo do tipo de atividade, alguns exames são necessários para verificar se você manteve as mesmas características, né, as mesmas condições de saúde, tanto no início quanto no final, tá? Então, lembra lá que esse perfil psicográfico aqui, previdenciário, tem a ver com aposentadoria, com invalidez, né? E com incapacitação, se o ambiente de trabalho te incapacita, se a atividade de trabalho te incapacita, né? E aí você tem que preencher lá com os dados do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tá? Então, essa aula ela é mais curtinha, gente. Foi apresentadas as noções básicas da legislação trabalhista, os princípios, os principais elementos da consolidação das leis de trabalho e a forma como o trabalhador deve proceder diante dos seus direitos quando necessário uma ação trabalhista. Tá? Quais são as nossas atividades? Né? Então, aqui você vai citar os princípios do direito tributário. Ah, essa daqui é do material 5. Então, nessa daqui, a gente... Ai, calma, atividade 4, gente. Cite os principais tributos empresariais e cite os princípios do direito tributário. Né? Não é dessa aqui, não, gente. É da próxima. Os princípios do direito tributário é da próxima. Então, essa atividade aqui, essa parte da atividade aqui, ela não tem um material para você, é só você estudar mesmo essas leis. Eu gostaria muito que vocês entrassem aí e fizessem uma leitura, né, na internet sobre a flexibilização das normas de trabalho para a época da pandemia. Tá? Então, por curiosidade mesmo, por ampliar os conhecimentos, quais foram os itens da CLT que foram flexibilizados em virtude da pandemia e para evitar que acontecessem as demissões em massa. Tá? Então, muito obrigada, gente. Essa aqui foi a aula 4 de introdução à legislação tributária aplicada à agroindústria. Muito obrigada.